pensamentos. Quando Deus disse para ele: eu quero que tu sacrifique teu filho, Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus queria provar o amor de Abraão para com ele. Abraão não perdeu tempo. Pegou o seu filho, a quem ele amava depois de Deus, e subiu ao monte. E antes de subir ao monte, ele disse: fica aqui, Eliezer, que eu e Isaac subiremos, adoraremos ao Senhor e depois nós voltaremos. Porque ele sabia que mesmo que matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Porque Isaac era o filho da promessa. Deus havia prometido, e Deus jamais deixa de cumprir a promessa. Abraão sabia o que Deus estava querendo. Abraão sabia que Deus estava provando o seu amor. Abraão foi lá no caminho. Isaac pergunta: pai, cadê a lenha? A lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o sacrifício? Abraão olha e diz: meu filho, o sacrifício Deus para si proverá. Aleluia. Ele chega no monte, coloca a lenha. Abraão coloca Isaac em cima da lenha. Quando ele levanta o cutelo para imolar Isaac, Deus grita: Abraão, não precisa mais matá-lo. Vejo eu que o teu amor é maior, é maior. O teu amor por mim é maior do que o amor do teu filho. Está ali o cordeiro, pode imolar e mexe com teu filho, porque te provei, mas foste e passaste na prova. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, Jesus. Talvez você não esteja entendendo porque você está passando por essa situação difícil. É Deus que está provando o tamanho do teu amor por Ele. Deus só vai poder realizar a obra que Ele tem para realizar na tua vida quando você chegar ao ponto de nada mais importar para você a não ser fazer a vontade de Deus. Se você não alcançar essa dimensão de espiritualidade, nunca você vai poder ser usado da forma que Deus realmente quer te usar. Talvez você diga: mas Deus já tem me usado, Deus já tem feito coisas grandes na minha vida. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é coisa muito maior do que Ele já tem feito. O Senhor está perguntando para ti nesta noite: até que ponto vai o teu amor por Ele? Até que ponto você está disposto a renunciar o que precisa ser renunciado por amor a Ele? Glória a Deus. Você está entendendo? Voltamos para Pedro. Lá está Pedro pela segunda vez. Alguém diz: tu és um deles, tu estavas com Jesus. E ao invés dele dizer que era, ele disse: eu não sei o que tu está falando, eu nem o conheço. Pela terceira vez alguém aparece e diz: olha, tu eras um deles, tu és um deles, tu andavas com Jesus. Pela terceira vez, ao invés dele confessar, ele nega. E quando ele nega, o galo canta. Quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia dito. E quando ele se lembra, o Evangelho de João diz que naquela mesma hora que o galo canta, Jesus está passando no meio do pátio. E naquela hora a Bíblia diz que Jesus não falou nada para Pedro. Glória a Deus. Jesus só olhou para ele. Glória a Deus. E o olhar de Jesus disse tudo para Pedro. Glória a Deus. O olhar de Jesus disse para Pedro: rapaz, eu te conheço ou não te conheço. Eu sei quem tu é ou não sei. Eu não te falei que tu não estavas pronto e que tu não me amavas da forma como tu pensavas me amar. Eu não te falei que tu estavas deixando de ser sincero diante de mim. Eu não disse que tu me negaria. Jesus não falou isso com palavras, mas com os seus olhos. E existem momentos que um olhar fala mais do que qualquer palavras. Quando, amados irmãos, Jesus fala dessa forma para Pedro, ele cai na realidade. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ele não precisava ter passado por aquilo se há pouquinho tempo atrás ele tivesse sido sincero para com Jesus. Mas a falta de sinceridade dele diante de Jesus, dos discípulos diante de Jesus, fez com que Jesus tivesse que agir de uma forma mais pesada na vida de Pedro. Porque, amados, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia não são para nos afastar da presença de Deus.
As dificuldades que nós enfrentamos não são para nos desviar do caminho de Deus. As dificuldades que nós enfrentamos são para nós nos aproximarmos ainda mais do nosso Deus, chegarmos ainda mais perto dele. O Senhor quer que chegue um ponto da nossa vida em que nós façamos nossas as palavras do apóstolo Paulo: viver que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Quando ele nega, pela terceira vez acontece tudo isso. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Por que é que Pedro chora amargamente? Porque Pedro não queria fazer aquilo, mas ele fez porque ainda não estava pronto para morrer por amor de Jesus. E depois disso, a Bíblia diz que Jesus é crucificado. 3 dias depois da crucificação de Jesus, Pedro, creio eu, que ainda continuava chorando amargamente. Aleluia. Porque ele havia feito algo que ele não queria fazer, mas ainda não estava pronto para fazer. E depois de 3 dias, a Bíblia diz que as mulheres vão ao túmulo pela manhã. E quando elas chegam diante do túmulo, a Bíblia diz que a pedra estava removida. Apareceu um anjo e disse: aquilo, por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Aleluia. Depois elas chegaram com o próprio Jesus, e Jesus disse para elas: Aleluia. vão e digam aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós para Galiléia. Aleluia. Jesus disse: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Afinal de contas, Pedro não era discípulo de Jesus. Jesus não poderia ter dito: vão e digam aos discípulos que eu vou adiante de vós para Galiléia. Por que é que Jesus disse: vão, digam aos discípulos e a Pedro? Jesus estava dizendo: vão lá e digam para Pedro que ele pare de chorar, porque eu conheço o coração dele, sei o quanto ele quer realmente me amar. Mas tudo isso aconteceu porque eu estou trabalhando na vida dele, para que ele aprenda a ser sincero diante de mim, para que eu possa realizar na vida dele aquilo que eu tenho para realizar. Vai lá e diz para Pedro que ele não precisa chorar mais, que sou eu quem estou trabalhando na vida dele. Diga para ele, para os discípulos, que eu vou adiante deles para Galiléia, e lá nós vamos conversar cara a cara, lá nós vamos conversar de perto. Aleluia. Depois do encontro de Jesus com os discípulos, estamos agora no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Depois de Jesus aparecer a todos os seus discípulos e talvez conversar com eles, Jesus pega Pedro e diz: agora Pedro, eu quero conversar contigo olho no olho, cara a cara. Pedro vai meio cabreira, Pedro vai meio receoso. Jesus pega ele pela mão: vem cá, deixa os discípulos, nós vamos conversar mais à parte. E quando eles começam a conversar, Jesus pergunta para ele: Pedro, eu quero saber uma coisa, tu me amas mais do que todos os outros discípulos? Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha para ele: apacenta os meus cordeiros. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para ele segunda vez e disse: Pedro, tu me ama mais do que todos os outros discípulos? Pedro olha para ele e disse: sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus olha para ele e disse: Pedro, tu me amas mais do que todos os outros discípulos? Aqui Pedro, antes de responder, ele reflete o que havia acontecido tempinho atrás, e ele para, e a Bíblia diz que ele se entristece e fala para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Tu sabes que eu te amo. Eu várias vezes preguei esse texto dizendo que quando Pedro havia negado Jesus 3 vezes, aqui Jesus faz ele confessá-lo 3 vezes. Mas eu aprendo que isso aqui é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Que a conversa de Jesus com Pedro era muito mais profunda do que uma simples confissão. Jesus mais uma vez estava provando a sinceridade de Pedro. Jesus estava mais uma vez tentando fazer com que Pedro fosse sincero diante dele.